Irmãos, vamos abrir o Evangelho de Lucas. Hoje nós já estamos chegando ao final do Evangelho de Lucas. Pelo menos hoje estamos chegando ao final do capítulo 23. O Evangelho de Lucas são 24 capítulos. Estamos então encerrando o penúltimo capítulo. E a parte que vamos meditar hoje fala do sepultamento de Jesus. Concluímos o versículo 49, capítulo 23, que narrou toda a morte, tudo o que aconteceu na morte de Jesus. Lucas é bastante sucinto, os outros evangelistas eles trazem mais detalhes, mas Lucas ele é mais sucinto na sua narrativa em relação a esses momentos. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo de hoje abrindo em um livro bastante conhecido de todos, que é o livro de Jó, para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo, capítulo 23, o que está acontecendo na nossa vida hoje. Jó, o último capítulo do livro de Jó, é o capítulo 42. Jó 42. Muitos dos irmãos conhecem, o livro de Jó, sabem como a experiência de Jó foi dolorosa, como Jó teve um encontro com Deus, e esse encontro de Jó com Deus mudou ele, mas a passagem que eu gostaria de meditar com os irmãos, ela está logo no comecinho desse capítulo 42, versículo 1. É importante que eu diga a vocês que até então Jó continuava doente. Nada havia mudado na vida de Jó do ponto de vista circunstancial, do ponto de vista externo. Mas o encontro com Deus na tribulação havia mudado Jó. E então Jó diz essas palavras aqui. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Acho interessante esse mesmo capítulo, esse mesmo versículo, tem uma tradução um pouco diferente na versão King James. Eu gosto um pouco mais dessa tradução aqui da King James. Ela diz assim: então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: eu sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. E por que eu estou lendo isso no sepultamento de Jesus? Porque o sepultamento de Jesus fala da consumação do plano perfeito de Deus. Nós estamos na época do fim de ano, e no fim de ano as pessoas tendem a celebrar o Natal. Infelizmente a maioria celebra de uma maneira distorcida. Mas não tem nada de mal, muito pelo contrário, é positivo a gente lembrar do nascimento de Jesus. Mas uma das coisas mais impactantes no nascimento de Jesus é que Jesus nasceu para morrer. Todos nós nascemos e sabemos que vamos morrer. Mas Jesus, ele vem de forma diferente. Ele vem sabendo que a sua missão era a sua morte. Era necessário que ele morresse como ele morreu, para que o plano de Deus se cumprisse. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisava ser ofertado, imolado. Ele precisava ser morto. O seu sangue precisava ser aspergido para que o povo fosse purificado por ele. Então, é importante que a gente tenha noção de que no plano perfeito de Deus para a nossa vida, não tem apenas dias felizes. Não tem apenas dias em que Deus vai multiplicar pães, em que o Senhor vai curar doentes. Tem dias de morte, de luto.
de sepultamento. A gente tem vivido, e é sempre bom falar nesse assunto, porque somos constantemente atacados, ininterruptamente atacados, por um falso evangelho que tenta produzir na nossa mente e no nosso coração essa ideia de que com Jesus no barco vai ser só alegria. Essa ideia é verdadeira, mas se a sua concepção de alegria for verdadeira, se a sua alegria é alegria no Espírito, então sim, Jesus na nossa vida é sempre alegria no Espírito. Mas se a sua concepção de alegria for apenas circunstâncias agradáveis no mundo, então você está errado. Porque Jesus, Ele é aquele que sabe sofrer. Ele é aquele que direciona os seus discípulos a esse processo de aprendizado no sofrimento. O apóstolo Paulo nos ensina esse princípio da seguinte forma: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, há contentamento para nós na qualidade de discípulos de Cristo, tanto quanto a gente abre nos capítulos iniciais de Lucas, e falamos do nascimento de Jesus e dos pastores sendo avisados por anjos, e um coral de anjos no céu cantando para o nascimento do Filho de Deus. Mas a gente também se alegra no sepultamento de Jesus, porque há verdades importantes aqui, princípios importantes para o nosso dia a dia com Jesus, para que de fato a nossa vida ela seja uma demonstração constante de adoração ao nosso Salvador. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude minha e sua deve ser uma demonstração constante daquele que é o nosso Deus. E é importante que vocês entendam que o seu Deus, que o meu Deus, é aquele que a gente mais ama. Então, se quem você mais ama é o seu filho, o seu marido, o seu pai, o seu emprego, então esse é o seu Deus. Quando a gente fala assim de amor, às vezes as pessoas ainda têm uma mobilidade para o engano, né? Não, assim, eu amo a Deus, acima de tudo. Mas eu quero te dizer que aquela pessoa que você mais ama é a pessoa que você vai devotar mais tempo da sua vida. É a pessoa que você vai devotar mais força para agradar. Então aí fica difícil para a gente, porque nem sempre a gente está fazendo isso por Jesus. Nem sempre Jesus tem sido o centro da nossa vida como deveria ser. E é importante para nós, enquanto caminhantes, enquanto peregrinos nessa caminhada rumo à cidade celestial, estarmos corrigindo o menor desvio de rota, para que a nossa chegada no céu não seja frustrada. Então aqui no capítulo 23 de Lucas, versículo 50, nós vamos perceber como os planos de Deus não podem ser frustrados. Havia algumas profecias acerca da morte e inclusive acerca do sepultamento de Jesus no capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías fala de algo que aparentemente é contraditório. Por quê? Porque diz que ele seria contado com os malfeitores, mas estaria com os ricos na sua morte. Então, quando uma pessoa ouve uma profecia dessa, como a de Isaías 53, diz: mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem como acontecer desse jeito. Por quê? Porque se ele é condenado com os transgressores, ele vai ser enterrado com os transgressores. Mas no caso de Jesus foi diferente. Que é uma soberania exaustiva de Deus. Deus está o tempo todo mostrando para a gente que Ele está no controle. E o tempo todo a gente está desconfiando desse controle de Deus. Como Deus é paciente com a gente, né, irmãos? Falando por mim. O tempo todo grito por socorro. Então aqui no capítulo
capítulo 23, versículo 50, Lucas diz assim: e eis que certo homem chamado José, bonito, José, membro do Sinédrio. Então aqui a gente percebe, nos outros evangelhos a gente tem mais informação e a gente sabe que José não estava sozinho, que José ele vai enterrar Jesus junto com Nicodemos. Mas o José de Arimateia é aquele que vai pedir o corpo de Jesus. E ele é membro do Sinédrio. Ele é membro daquele grupo, a elite religiosa de Israel. Mas ele era um homem bom e justo. É possível isso quando Deus quer? Quando Deus quer, é possível que existam. São poucos. Perceba, irmãos, eu acho interessante. A gente falou isso na sexta-feira. Perdão, na terça-feira. Deixa eu me colocar, hoje é sexta. Então, a gente falou isso na terça-feira. Eu queria só lembrar os irmãos. Nós lemos aqui na terça-feira 1 Coríntios. Olha que coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo fala da humildade, da pobreza que a maioria dos membros da igreja possui, ele não diz que são todos. Ele diz que são a maioria. Então, ele fala aqui no versículo 26, do capítulo 1 de 1 Coríntios, diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Não são muitos, mas existem as suas exceções. José de Arimateia é uma dessas exceções. Então, Jesus está aqui agora sendo honrado por um homem que se apresenta como seu discípulo no momento em que os seus discípulos estão com medo de fazer isso. Olha como o poder de Deus nos constrange. A gente fica assim, constrangido. Porque os discípulos mais íntimos de Jesus, eles estão com medo de se apresentarem como discípulos. Mas o Senhor coloca coragem no coração desse homem, que tinha muito a perder, do ponto de vista material, profissional, do ponto de vista social. Você tem noção de como a vida de José de Arimateia foi mudada depois desse instante? Como ele vai ser agora visto como um inimigo dos seus párias, daqueles que antes formavam sinédrio com ele. Mas ele não se importa com isso. E é maravilhoso ver como Deus transforma pessoas, como em momentos chave Deus tem os seus. Quando a gente pega lá no Antigo Testamento, um homem de Deus, o único homem de Deus da nossa geração, pós-dilúvio, que subiu aos céus sem ver a morte. Jesus também, mas Jesus é Deus. Então, mas o único homem de Deus como nós, depois do dilúvio, que subiu ao céu sem ver a morte, foi Elias. E Elias, dialogando com Deus, disse: Deus, mataram todo mundo, só sobrou ele. Qual foi a resposta de Deus? Eu reservei 7.000. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Elias, você não viu esses joelhos, mas eles estão aí. Entre esses joelhos tinha o profeta Eliseu, que vai substituir Elias. Então, é importante que às vezes a gente pensa, eu particularmente, a gente pensa, vai acabar. Porque os obreiros são sempre poucos. A seara é sempre grande. E a gente diz, mas se fulano saiu, e agora? Mas se Pedro negou Jesus 3 vezes, e agora? Mas se Judas se enforcou, traiu Jesus, e agora? Tem ninguém, como é que vai ser agora? Tem José de Arimateia. Essa soberania exaustiva de Deus que sempre nos surpreende. A gente não deve, e Jeremias já falava sobre isso,
deixar a nossa confiança em homens. Não porque a gente não deve amar as pessoas, tratar elas bem e dizer, nunca vou confiar em você porque você é um miserável, maldito. Anátema! Não, não vou fazer isso com ninguém, né? Eu vou dizer que, por quê? Porque nós somos falíveis. Eu sou falível. Eu posso falhar. Os apóstolos podiam falhar, e falharam. Mas Deus nunca falha. E por isso iniciamos lendo Jó. Nenhum dos projetos de Deus vai falhar. Então, quando o Senhor Ele fala com uma igreja que está pensando que vai acabar. A prova da dificuldade, está vendo? Ninguém pode fechar. Às vezes a gente pensa que pode, não pode. Versículo 8 de Apocalipse 3. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa é a nossa tentação na dificuldade. A nossa tentação é essa daqui, é abandonar a palavra. A palavra, por exemplo, diz, somente aquele que for fiel até o fim, este será salvo. Então, quando uma pessoa morre, hoje mesmo morreu uma pessoa famosa, foi hoje ou foi ontem? Ontem. Aí diz que quase todo mundo vai dizer que essa pessoa está no céu. Você acha mesmo? Não, mas não é bom falar isso, porque só quem sabe da salvação é Deus. É, meu filho, Deus é quem sabe da salvação, mas os frutos são a evidência. Que frutos essa pessoa tem? Então a gente não pode se enganar e nem enganar os outros. Por isso que a igreja verdadeira é tão perseguida, porque fala verdades como essa que eu estou te dizendo. Uma pessoa que viveu em piedade até o fim, o ímpio morre e vai para o inferno. A pessoa que morreu em piedade, ela já está sofrendo agora. Você acha que o sofrimento era estar num hospital 5 estrelas? Tratando uma enfermidade dolorosa? Não, esse não é sofrimento, não. O sofrimento começou no momento que fechou os olhos. A gente também, irmãos, não se engane. Cada um de nós que estamos aqui, acreditamos que vamos para o céu, a gente pode acordar no inferno. Daí a necessidade da gente analisar a nossa vida com tanta seriedade. Pois naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não os conheço, será a resposta de Cristo. Então aqui é tão difícil, irmãos, guardar essa verdade, não se acovardar. Porque ou você é politicamente correto, ou você é biblicamente fiel. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é politicamente correto. Não, tem assuntos que eu não vou falar porque eu sei que vai desagradar o grupo, ou vai desagradar o grupo. Não importa. Se aquilo é bíblico e tem que ser dito, toda a verdade de Deus, não importa se vai desagradar. É a minha obrigação, é a dos cristãos, falar toda a verdade de Deus. E não só aquela que não magoa. Por isso essa igreja estava perto de fechar. Você acha que essa igreja estava perto de fechar? Você já parou para pensar nisso quando você lia a carta de Filadélfia? Ou você é como aqueles que acham, não, a igreja de Filadélfia é que os crentes vão ser arrebatados? É possível, né? Que você está nessa. Não, a igreja de Filadélfia é uma igreja perseguida por falar a verdade e que eles mesmos estavam achando que ia fechar. Que os dias de pregação aqui iam acabar. A mensagem é clara. Às vezes a gente é que não quer enxergar o que está escrito. Diga-se eu. Vocês são sempre mais espirituais. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Por que eu estou falando isso, irmãos, em relação ao sepultamento de Jesus? Vocês todos, a gente está estudando o capítulo 23 de Lucas, daqui a pouco vamos voltar para lá. Mas todos vocês sabem como a morte de Jesus, mais especificamente o sepultamento dele, também sepultou a esperança de muitos discípulos. Não, ele está ali na cruz, ele morreu, mas por que ele ressuscita aqui? Porque ele ressuscitou Lázaro. Não, mas sepultou, os romanos selaram. Agora não vai mais. Foram os discípulos que estavam embora no caminho de Emaús, é Lucas que vai falar sobre isso. A esperança de Israel morreu e foi.
Às vezes a gente é assim também, irmãos. Porque aconteceu alguma coisa. Porque nesse ano de 2022, irmãos que a gente achava, né, que eram crentes, saíram da igreja e deixaram bem claro o motivo que saíram da igreja. E agora? E agora não, e agora continua. De quem é a igreja? De Cristo. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Ai daquele que tentar fechar. Assim como a porta que ele fecha, ninguém abre. Ai daquele que tentar abrir. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Será que a gente está guardando a palavra de Deus, ou a gente já chegou no momento da nossa vida que a gente já está adulterando de acordo com a nossa conveniência? Como é que está o seu relacionamento com o Papai Noel? Como é que está o seu relacionamento com Deus Mamon? Como é que está o seu relacionamento com a segunda milha? Será que a gente já não está... Não, mas se a pessoa chegar e ameaçar minha família, então eu posso pegar um revólver e dar na cara. Como assim? A palavra não diz isso. Percebe que a gente é estimulado pela carne a adulterar a palavra de Deus? Por isso que lá, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, não suportarão a sã doutrina e levantarão para si mestres. Então uma pessoa violenta, ela quer um pastor violento e que faça apologia à violência. Uma pessoa que gosta de dinheiro, ela quer um pastor rico e que faça apologia à riqueza. Uma pessoa imoral, ela quer um pastor imoral e que estimule a imoralidade. Então é assim que tem acontecido. Igrejas imorais, igrejas avarentas, igrejas violentas. Quem é que faz isso? As próprias pessoas. Levantam mestres segundo as suas próprias concupiscências. A igreja de Filadélfia não estava permitindo isso não. E por isso ela estava quase fechando. Você já sabia disso? Você sabia disso antes de hoje? Que a igreja de Filadélfia é uma igreja que quase fechou as portas? Não está claro aqui. Mas você viu como a gente pode ler um texto 100 vezes e não ter ideia do que ele significa? Você acha que quando Jesus disse que só vai entender a Bíblia quem ele quiser revelar, ele estava brincando? Não. Versículo 8 ainda, parte final. Não negaste o meu nome. O que significa negar o nome de Jesus? Negar o nome de Jesus é se envergonhar dele. É se envergonhar de ser como ele. Como Jesus era, pobre. Aparentemente fraco. Não tinha formosura, não é o que diz o capítulo 53? De Isaías? Você se envergonha de ser como Jesus? Por quê? Ou você é como Jesus, ou você é descolado. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é como Jesus, ou você é da moda. Não dá para ser as duas coisas. Percebe, irmãos? Versículo 9, já para a gente concluir aqui e voltar para Lucas. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás... Por que uma sinagoga de Satanás? Ah, pastor, isso é fácil. É pessoas que se reúnem para cultuar o diabo. Não, tem nada a ver. Aqui não está falando de culto a demônios, não. Embora nos nossos dias tenha gente assim, né, tão ignorante, essas pessoas que dizem que adoram a Satanás, se você conversar com elas, irmãos, elas são assim, desconhecedoras do plano espiritual, né, que não representam qualquer perigo. Sinagoga de Satanás, irmãos, é uma terminologia dada a uma falsa igreja. Falsas pessoas que se acham escolhidas, daí a expressão sinagoga. Sinagoga era onde os judeus se reuniam. Porque ele diz que é uma sinagoga de Satanás. Pessoas que se acham que estão cultuando ao Deus verdadeiro, que são separadas
pelo Deus verdadeiro para cultuá-la, mas na verdade elas estão adorando a Satanás. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Da Bíblia, irmãos. Jesus virou para os fariseus em João 8 e diz: vocês são filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles adoram em que lugar? Na sinagoga de Satanás. Então, quando a gente diz que é uma falsa igreja, a sinagoga de Satanás, tem gente que fica ofendida. Mas é o que a Bíblia diz, irmão. Se você não quer dizer, aí é com você e Jesus. Cuidado. Eis que farei com que alguns falsos crentes, desses que a si mesmos se declaram judeus, eles se declaram separados. Você sabe que quem se dizia judeu naquela época era alguém que fez um pacto com o Deus de Israel. Se ele foi homem, se ele era homem, perdão, ele tinha que fazer inclusive a circuncisão. Ele tinha que fazer participar de uma série de cerimônias. Ele tinha dezenas, algumas pessoas falam até centenas de obrigações que precisavam ser cumpridas anualmente. Então essas pessoas se declaravam judeus. Não são, mas mentem. Outros se dizem evangélicos no nosso dia, mas mentem. Eles se dizem separados. Nós fizemos o jejum de Daniel. O jejum de Daniel vai terminar amanhã, dia 31. É sério. O jejum é de Daniel. E isso que eles chamam de jejum de Daniel nem é jejum. Era uma dieta. Para que Daniel não se misturasse com a idolatria da Babilônia. Então, coisas assim que qualquer pessoa que lê a Bíblia com o mínimo de seriedade vê que o que eles estão fazendo é fabricando rituais místicos para vender a fé. E as pessoas compram. Esse ritual místico que eles estão inventando não existe. Não tem qualquer amparo bíblico. Mas as pessoas gostam disso. Desde a época de Jeremias, os falsos profetas profetizam falsamente e o povo gosta. Mas aqui ele diz: alguns desses que a si mesmos se declaram judeus não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei. Não está falando que alguém vai dizer, se ajoelhar para mim e para você. Não, a ideia é alguns desses falsos crentes vão se arrepender e vão ser salvos. E nesse processo de arrependimento e salvação, ele vai reconhecer a graça de Deus na igreja verdadeira, onde os meios de graça são ofertados graciosamente. A palavra, a comunhão com os irmãos, o momento de oração, onde nós temos a oportunidade de fazer as coisas como igreja para a glória de Cristo. As pessoas alguns vão se arrepender. Glória a Deus. Aqui não é um sentimento de vingança e rivalidade. Tá vendo fulano, ele vai se ajoelhar aos meus pés. Pensando naquela música herética, né? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Não tem nada a ver com essa música, com essa passagem aqui. Aqui é o falso crente reconhecendo que eu e você somos crentes e se voltando em arrependimento, não a gente, mas ao nosso Salvador. Cuidado com interpretações erradas. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Isso não está dizendo que a gente não vai passar pelas dificuldades. Ele está dizendo: eu vou te guardar na hora da provação. É o mesmo princípio do diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, Satanás pediu a alma de vocês para se andar, mas eu roguei por você, Pedro. Na sua provação, Pedro, eu vou estar com você. E você não vai se enforcar como Judas, mas você vai chorar amargamente, vai se arrepender e vai se voltar. E quando você se converter, ajuda também os teus irmãos. É isso que é estar conosco na provação. É impedir que a provação nos destrua. E usar a provação para nos dar experiência, que nos dá esperança, que não nos decepciona. Tem gente que pega essa passagem e diz: não, a gente é arrebatado.
quando vier o anticristo, né? Fique tranquilo, o anticristo não, nem falso profeta, tranquilo, vier, não sei se você já viu, tem na internet, né? A igreja está no meio do culto, aí de repente vai, pá, dá um grito assim, né? E só tem metade da igreja. Aí tem as roupas das pessoas lá, assim, o arrebatado, isso não existe, não existe esse arrebatamento secreto. O arrebatamento é quando Cristo aparecer, e aí os crentes vão subir, e ali é o fim do fim. Para você tomar cuidado com alguns ensinos que são dados hoje, cuidado, para você não se decepcionar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A provação, ela vem, e ela vem no ímpio e no crente. Se você for num hospital e for numa sessão do hospital, aqui a gente tem uma irmã da área de saúde, se você for no hospital, pessoas que estão lá, vou dizer aqui, por exemplo, o setor de queimaduras. Queimadura é algo que dá muita dor, né? O tratamento também é muito doloroso. Será que só tem incrédulo lá? Não, pode ter crente também. Pessoas que têm câncer, será que só tem incrédulo? Não, a gente teve uma irmã aqui, ela foi para a glória por meio dessa enfermidade. Então, a aprovação em todo mundo. Tem gente que está rico e fica pobre. É porque era crente? Não. No incrédulo também acontece isso na vida dele. Mas na vida do incrédulo, isso não vai gerar arrependimento e salvação. Na vida do crente vai. Essa é a diferença. Mas a aprovação vem no mundo inteiro. Cuidado. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome. O que o diabo está querendo roubar de você e de mim? A nossa coroa. A coroa é a representação da nossa comunhão com Cristo. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: a minha coroa, bem como aquela de todos que amam o Senhor Jesus. Então, todos os discípulos do Senhor Jesus têm uma coroa. E essa coroa aqui não é coroa de rei, não. É coroa de quem completa uma corrida. É a palavra Estefano. Veio sem demora. Ao vencedor falei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o nome de Jesus, da Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As promessas, irmãos, elas continuam valendo, assim como os desafios. Por isso eu quero agora sim, né? Eu creio que a gente não vai passar muito tempo aqui em Lucas 23, mas é necessário, quando a gente passa por passagens como essa, é necessário que a gente tenha essa cosmovisão, de que a Bíblia fala de um todo, de uma história que tem começo, meio e fim. E eu e você estamos inseridos nessa história e já estamos nos últimos capítulos dela. Versículo 50 de Lucas 23. Eis que certo homem, bonito. Por quê? Porque um cristão, um discípulo de Jesus, é qualquer pessoa. Aleluia. É justamente aquela pessoa que você não imagina. É um certo homem, é uma certa mulher, é uma certa pessoa. Sabe? É como se fosse seu Zé Ninguém. Uma pessoa que você não esperava, de repente se identifica. Sou eu, sou discípulo de Jesus. Mas você está disposto a dar vida para ele todo. Porque quando o Senhor regenera, é isso que acontece. Tudo muda na vida da pessoa. E muda rapidamente. Glória a Deus. Certo homem chamado José, membro do Sinédrio. Você já sabe o que é o Sinédrio. É a elite religiosa do povo judeu. Homem bom e justo. E a ideia de bom e justo não fala de que ele era perfeito sem pecado, né? Mas está falando de uma pessoa que buscava viver uma vida correta, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Olha que como Lucas é enfático nisso, né? Desde a hora que eles se reuniram, querendo condenar Jesus, José de Arimateia já disse: eu não concordo com isso não. Coisa importante. Por que eu estou dizendo isso?
Porque antes da gente lutar com Golias, a gente mata um leão, a gente mata um urso. Aí a gente enfrenta o Golias. Amém. Glória a Deus. Ele começou lá, timidamente, falando com o Sinédrio: não está certo. Vocês estão desrespeitando as nossas leis. Não é assim que se condena uma pessoa, ainda que ele seja culpado. Mas teve um momento que ele cortou completamente o vínculo com aquele grupo, no interesse dele. Versículo 51. Natural de Arimateia. Por isso o seu nome. Por que a gente chama ele José de Arimateia? Como a gente chama também, né? É Simão Cirineu, né? Não é o sobrenome deles. É Simão de Cirene. Assim como José dessa região, Arimateia. Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Então, quando você queria dizer que alguém era crente no Antigo Testamento, era isso que você usava: esperava o reino de Deus. Você lembra quando Lucas descreve sobre aquele idoso que pegou Jesus bebê nos braços? Ele esperava o reino de Deus. E aí, quando ele viu Jesus bebê, ele disse: agora eu já vi, agora eu já posso entrar na glória. Mesmo lugar que o ladrão da cruz iria, né? O da direita só, viu? Da esquerda não foi não. O da direita iria alguns anos depois. Tendo procurado Pilatos. Irmãos, o que você acha? Tendo procurado Pilatos. Ele está indo conversar com Pilatos. Pilatos, você acha que a cabeça de Pilatos estava como? Ele está injuriado aqui. Pilatos está indignado porque o orgulho de Pilatos está ferido. Porque ele se viu obrigado a fazer uma coisa que ele não fazia. Não estou dizendo que Pilatos é justo não, Pilatos é ímpio. Mas ele não queria condenar Jesus. E ele se viu obrigado a fazer isso porque ele temia uma rebelião dos judeus, que ocasionaria grande prejuízo para ele no relacionamento com o imperador, que colocou ele lá justamente para apaziguar aquela província que era famosa pelas suas rebeliões e revoltas. Então Pilatos está aqui injuriado, irmãos. Tanto que o diálogo de Pilatos vai dizer: vem cá, é brincadeira? Você não é do grupo? Porque um fariseu, principalmente uma pessoa do Sinédrio, você via pelas vestes. Eles se vestiam de uma maneira diferente. Então a veste dele era diferente, era igual a dos outros fariseus, que estiveram diante de Pilatos pedindo o quê? A crucificação de Jesus. Então, para Pilatos, quando José de Arimateia chega, dá uma confusão na cabeça dele. Mas como assim? Você não é do grupo daqueles que me pediam para crucificar ele, para matar ele? Agora já está vendo aqui que é o corpo dele? Que loucura é essa? Por que isso, irmãos? A fé cristã, para quem está vendo do lado de fora, parece loucura. O evangelho, para quem está vendo do lado de fora, parece loucura. Irmãos, por exemplo, pessoas entram na igreja, têm algumas emoções, choram, demonstram que querem fazer parte do reino de Deus e da expansão dele. De uma hora para outra, a pessoa já diz que não quer mais isso e se volta para o mundo e fala: mas como assim? Esses dias eu passei por uma experiência assim, no sentido de que uma pessoa me perguntou de alguém que congregava aqui, e eu disse: não está congregando mais lá não, saí. Por quê? Não sei, não me falou. Tem que ser honesto, né? Mas como assim? Estava lá desde a fundação, congregou tanto tempo, saiu assim, sem mais nem menos. Foi sem sentido. A mente de quem está vendo fora parece que é sem sentido. Mas não é sem sentido. Muitas profecias em relação a isso. Uma delas é: toda a árvore que meu pai plantou, quem saíram do nosso meio porque não eram. Isso significa que a pessoa não pode se arrepender e voltar? Não, a gente já leu aqui, inclusive, o contrário. Só pode se arrepender e voltar. Mas a probabilidade diminui a cada dia que passa. E a gente não pode ficar escravo desse sentimentalismo, de uma carência porque alguém que a gente amava muito como irmão saiu da igreja ou irmã. A gente tem uma obra a fazer. É como, por exemplo, um profissional da área médica, uma pessoa morre, você pode chorar?
Porque tem outros para você tratar. Vamos imaginar um acidente, chega num pronto-socorro, 45 pessoas entre a vida e a morte. Morreram 2, o médico, a equipe médica, os enfermeiros, assistentes. Pode chorar? Não, morreram 2, tem 43 que a gente pode salvar a vida ainda. É a mesma coisa na igreja, só que é muito mais sério. Saíram alguns, mas tem milhares de pessoas que a gente pode fazer a diferença. E a gente vai ficar de mimimi aqui dentro? Porque fulaninho e fulaninha já não fazem mais parte do nosso meio? Sim, é aí. Não tem vidas a serem alcançadas, não? Prega o evangelho a toda criatura, não é isso, não? Aí, mas o pastor é sem amor. Mas a igreja é sem amor. Como assim amor? O amor é isso, irmão. A obra não pode parar. Ainda mais por esse motivo. Porque A e B saíram. E saíram por quê? Porque não eram dos nossos. Por que Judas foi se enforcar, Iscariotes? Alguém pode me dizer? Ele não era do grupo. Pedro era, voltou depois arrependido. Então cuidado, irmãos. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos guiados pelas nossas emoções. Já passou a época disso. Nós somos guiados pelo Espírito. Versículo 52. Eu estou falando isso para mim, principalmente hoje. Tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E você sabe, ele está pedindo o corpo de quem? Quem morre na cruz é o quê? É uma pessoa gente boa? É um malfeitor. É visto como um inimigo de Roma. E ele está pedindo o corpo de uma pessoa assim. Mas ele vai lá. E olha que coisa interessante. Você vai ver uma ligação entre Lucas 23 e a oração dos primeiros crentes lá em Atos. Eu não vou ler a passagem toda, porque é longa, mas Atos 4, 29, aqui é a oração da igreja, logo depois da perseguição, né, de se iniciar, perseguição parte dos judeus, né, no primeiro momento, depois é que essa perseguição vem também da parte dos gentios. Mas olha que coisa, agora, capítulo 4 de Atos, versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Uma igreja verdadeira, ela é constantemente ameaçada. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tenha certeza que José de Arimateia orou desse jeito, antes de chegar lá na frente de Pilatos. Se ele tivesse em oração, ele nunca ia conseguir fazer o que ele fez. Chegar com intrepidez ali na frente de Pilatos. E aí, quer o quê? É o corpo de Jesus. Que Pilatos podia, por exemplo, mandar prender ele. Versículo 53, Lucas é mais sucinto, né? Então ele vai direto ao ponto. E tirando do madeiro, mas não é assim. Você sabe que Jesus está onde? Ele está lá no Monte da Caveira, ou Gólgota. Pilatos está onde? Lá no seu palácio, dentro da cidade de Jerusalém. Olha como ele tem que caminhar. Aí Lucas coloca assim bem rápido, né? Ele dá uma visão bem resumida, mas aqui é um processo. E eles têm que fazer isso rápido. Por quê? Porque 6 horas não podia fazer mais nada. Então, Jesus dá o seu último brado, está consumado, em tuas mãos entrego meu espírito, é 3 da tarde. Entre 3 da tarde e 6 da tarde, José de Arimateia, junto com Nicodemos, faz isso tudo aqui. Tem que ser corajoso e tem que ser rápido. É o contrário do que a maioria de nós somos inclinados. A gente é covarde, a gente é lento. Se a gente ouve uma mensagem que diz: ficarás rico ainda este ano, o ano acaba amanhã. Aí eu creio. Perderás tudo até o final do ano. Está repreendido, vou orar.
Porque a gente tem uma facilidade, né? Se disser assim, olhe, se até fechar o final do ano você conseguir correr 42 quilômetros, você ganhará um prêmio de 100 mil reais. Ah, meu filho, eu corro. Aqui a gente tem essa lei da recompensa, né? Recompensa. Irmãos, tem uma recompensa muito maior para aqueles que obedecem ao Senhor Jesus. Todo aquele que entregar a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, acha lá, é isso que está se cumprindo na vida de José de Arimateia. Quando a gente tem essa consciência da recompensa, da coroa que nos está reservada, acabam os medos. Quando eu falo acabam os medos, irmãos, não é que acabam os medos de vez, eles continuam lá nos aterrorizando. Acabam os medos que nos paralisam. Então a gente ainda continua com medo, mas a gente, não, vai ter um fogo. Porque a carne está lá. Então, José de Arimateia está indo lá, cheio de fé, mas a carne de José de Arimateia está lá ainda. Vai mesmo, José? E aí? Pois para a vida. Versículo 53. Sendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Eu queria ler, irmãos, no Evangelho de Marcos. Vamos lá rapidinho, Marcos 15, 46. Estou de olho ali no relógio, a gente não vai demorar muito, pelo menos eu acho que eu vou terminar antes do ano a pregação, viu? Marcos 15, 46. Mas pastor, hoje ainda é 30. Pois é, não tenho fé. Marcos 15, 46. Perdão, Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se, eu gosto dessa palavra, resolutamente. A ideia aqui, irmãos, é que ele sabia o que estava fazendo e que ninguém seria capaz de mudar, de fazer ele mudar de ideia. Isso é um crente. O crente, ele está andando pelo caminho estreito resolutamente. Pode ser quem for, do lado direito, esquerdo, e aí vai ficar nessa, caminho estreito, e aí tem mais conforto aqui. Eu sei para onde eu estou indo. Resolutamente. Eu sei quem eu tenho crido, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito ou decreto. Eu sei, isso é resolutamente. Eu sei para onde eu estou indo. Eu não estou dando um murro no vento, eu sei contra quem eu estou lutando. Então essa palavra é muito importante. José de Arimateia não teve um rompante de emoção. Ele ficou com peninha de Jesus e foi lá para ver se a consciência dele melhorava. Não, aqui é crente, aqui é regeneração, é conversão verdadeira. Resolutamente. Muito diferente da maioria das pessoas que entram pela porta. Não tem essa resolução. A partir de hoje a minha vida tem que mudar. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, olha o processo como foi. Voltando agora para Lucas. Queria que você entendesse melhor essa ida de José de Arimateia. Ele sabia o que ele estava fazendo. É por isso que eu sempre falo para os irmãos: irmãos, qual é o seu papel no corpo de Cristo? Você tem que saber. Você não está aqui para sentar e ouvir pregações. A gente ouve pregações para que a gente possa servir melhor. Mas qual é o seu papel nesse corpo? Qual é o seu papel? Tem alguns que têm o papel de atrapalhar. Esses vão para o inferno, só para deixar claro. Qual é o seu papel? No meu papel é me levantar contra tudo que o pastor fala e faz. Tem gente que tem esse papel na igreja. Infelizmente, né? Alexandre o Latoeiro era assim, Paulo fala dele. Resistiu fortemente às nossas palavras. Guarda-te dele, viu, Timóteo? Mas quem é crente tem que entender: meu papel é esse.
Estou aqui para ajudar. É isso que eu vou fazer. Eu sou um membro do corpo de Cristo neste local. Eu não caí aqui de paraquedas, foi o Senhor que me colocou. E eu sei o que eu estou fazendo aqui. É assim que a gente vive. Versículo 53. E tirando o corpo do madeiro da cruz, envolveu num lençol de linho. Todos vocês sabem quem foi que levou esse lençol de linho e o aroma? Nicodemos, né? Porque é sempre de dois. Não, mas Deus me chamou carreira solo. Deus chamou quem? Como assim? Não existe igreja de uma só pessoa. Somos dois ou mais. Tem gente que está aí pulando de igreja em igreja, brincando de ser crente. Satanás não está brigando de ser diabo. E ele está enganando essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa que está brincando de ser crente, pulando de igreja em igreja, ela tem uma ideia de que ela é salva mais do que eu e você. Porque o engano, ele é poderoso em enganar. Há um espírito do erro que já está agindo. Para aqueles que não dão crédito à verdade, antes tem o seu prazer na iniquidade. Ainda bem que eu saí daquela igreja que pegava a mensagem da cruz. Agora eu estou em uma que é muito legal. Vai ter até o culto da virada. Diz que é para todo mundo vir bem bonito. Inclusive o pastor vai separar um momento no culto da virada para os solteiros. Vai ter um momento assim que eles vão tomar água de coco junto. Que assim vão ter irmãs e irmãos, não sei de quem, porque de Cristo que não é. Irmãos e irmãs que vão se encontrar debaixo de uma tenda bem romântica. Porque vai que no ano novo o Espírito Santo age, a pessoa encontra um, né? Tem igrejas que vão fazer isso amanhã. O que você acha que tem culto da virada? Por que você acha que evangélicos querem uma virada de ano? Não, irmãos. Mudou o ano? Muda alguma coisa na sua vida? Na minha não. Os inimigos continuam os mesmos. Quem me protege continua o mesmo. A única coisa que vai mudar é o calendário. Vai deixar de ser 2022, vai ser 2023. E eu vou comemorar o quê? Posso agradecer a Deus. Mas não agradecer a Deus por um ano. Agradecer a Deus pela minha vida toda. Eu tenho que ser agradecido a Deus o tempo todo, não porque um ano se enfidou e outro começa. Não, irmão, quem faz isso são os pagãos. A gente não pode cair nessa. Quando éramos meninos, agíamos como meninos, mas a gente cresce, aí a gente abandona as coisas de menino. Mas tem gente que não quer. Infelizmente, esses mais cedo ou mais tarde vão ter que procurar uma creche em lugar de igreja. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e depositou num túmulo aberto em uma rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Não é bonito isso? Irmãos, né? Algo aqui. A gente tem um irmão que trabalha no cemitério. Pergunte a ele quanto é um túmulo desse nos dias atuais. Não, mas naquela época foi escavado numa rocha. Ninguém tinha sido enterrado. É algo muito caro, irmão. José de Arimateia, quando comprou esse local, não tinha a mínima ideia que era Jesus que ia ser o primeiro a ser enterrado ali. Tirando-lhe do madeiro, depositou no túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação. A gente sabe, o dia da preparação para o judeu é sempre a sexta, porque eles se preparam para o sábado, mas o sábado deles começa na sexta-feira, 6 horas, e termina no sábado, 6 horas. E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo. Não é bonito isso, irmãos? Porque aqui a gente vê pessoas que a gente imaginava não ter coragem
demonstrando mais coragem do que aqueles que deveriam ter coragem. Isso nos constrange. Sabe onde é que a gente vê isso? Quando a gente pega 1 Samuel, se eu não me engano, e vê Israel inteiro com medo de Golias. 40 dias, irmão. Golias fazendo chacota do povo de Deus. E o povo de Deus morrendo de medo de um homem. Só porque ele era alto e forte. Aí de repente chega um menino. Ele ainda não tinha... A gente não sabe precisamente a idade de Davi, mas ele não era ainda adulto. Ele chega lá e ele chega num horário que Golias fazia essa chacota, né? E aí, tem um homem aí para me desafiar? Nenhum. Davi ficou indignado, viu, Mateus? Pô, quem tem 2 Mateus, você. Isso como uma história, mas Davi pegou no nossa linguagem, né? E começou a olhar, cara, quem vai? Porque na mente dele, aquele era o primeiro dia, mas eram 40 dias. O Davi começou a ver a realidade. Cara, é tudo frouxo. É tudo frouxo. Então é eu. Vamos lá. Sou eu que vou. Os irmãos de Davi então começaram a motivar ele, amém? Nada, Davi, calma, Davi. Deixa eu quer mostrar. Não é assim quando a gente quer fazer uma coisa para Deus? Eu não quero só mostrar. Seu belezão. Eu vou. E a vontade de Davi superou a oposição. Aí chega no rei Saul. Rapaz, não. O negócio é brabo. Se eu vou. Você vai, já que você vai. Então tome minha armadura. E aí a gente vê como Davi era pequeno, que a armadura ficou dançando. Eu disse, mas não vou com essa armadura, não é assim que eu luto. Eu tomo um badog, um estilingue. Aleluia. E a gente já sabe o final da história. Olha o que Deus faz. Então, os propósitos de Deus não vão deixar de acontecer porque um grupo de pessoas se acovardou. Ele vai dar coragem a outros. Isso tem que deixar a gente o quê? Atento. Para não sermos contados como esses covardes. Como é a carta de Paulo a Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de domínio próprio. O que você acha que Paulo falou? Do amor a gente sabe, mas o que é domínio próprio? Porque domínio próprio é aquela vontade de correr. Mas tem que ficar lá, mano. Se Deus não ficar, fique. Mas tá vindo um tsunami. Mas disseram para acabar com tudo. Deus mandou ficar. Fique. É um domínio próprio. Dizer para a nossa carne, não é você que manda em mim. É o meu Deus. Se ele me disser para ficar, eu fico. Se ele disser para ir, eu vou. Mas você não vai mandar mais em mim, carne. Esse é o domínio próprio do crente. José de Arimateia teve que ter, as mulheres também, que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Coisa bonita, irmãos, é ver essa ação de Deus fazendo com que nenhum dos seus planos sejam frustrados. A gente nunca vai ver na história alguém triste por ter confiado em Deus, mas a gente vê na história pessoas extremamente tristes por não terem confiado em Deus como deveriam. Não terem dado crédito ao Senhor como deveriam. Então cuidado, irmãos. É preciso coragem. É preciso perseverança para que depois de havermos feito tudo, alcancemos a promessa. É o que diz a Bíblia.
Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e o sábado descansaram, segundo o mandamento. Isso é bonito também, porque você acha que foi fácil para essas pessoas descansarem no sábado? Mas era necessário. O sábado era preciso que fosse respeitado até que aquele que é o nosso sábado se levantasse. Uma das formas de demonstrar confiança em Deus é a gente não querer mudar as leis dele quando isso nos torna difícil. Por exemplo, pastor, eu sei que não pode matar, mas e se a pessoa tiver com a arma na minha cabeça e eu tiver a oportunidade de tomar essa arma e botar na cabeça dele? Mas pastor, se eu tiver naquela situação de que ou eu mato ou eu morro, morra então. A gente não quer essa resposta, quer? Mas é a resposta bíblica. Se você morrer em obediência ao Senhor, vai para o céu. Mas se você se tornar um assassino, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Mas às vezes a gente quer, né? Não, mas Davi matou. Claro que Davi matou. Deus mandou. Mas Davi não só matou, não. O fato de Davi ter feito isso foi uma das coisas que o inimigo usou para se tornar um assassino de Urias. E você lembra quando Davi quis construir o templo do Senhor? A alegria do coração dele em construir o templo do Senhor. E de repente vem Natã e diz: ó Natã, é verdade, o templo vai ser construído, você vai poder até separar o que vai ser usado, mas você não pode construir o templo do Senhor, porque as suas mãos estão sujas. Mas Davi é crente, é justificado pela fé. Irmãos, mas as consequências do pecado continuam. A condenação do pecado, ela não existe mais naquele que é justificado, mas as consequências do erro perduram. E a gente muitas vezes vai carregar escolhas mal feitas, a consequência de escolhas mal feitas. Mas eu me arrependi. Sim, você se arrependeu de verdade, você é salvo. E você também vai entender que por ser salvo, Deus vai permitir que você sofra as consequências do seu pecado, para que você nunca mais pense em pecar. Não só nesse pecado, mas em qualquer outro. Por isso é tão importante, irmãos, a gente levar a sério a palavra do Senhor. E a gente falou hoje da igreja de Filadélfia, e eu quero concluir trazendo para a gente essa reflexão. Independente do que aconteceu no ano 2022, se Deus permitir, a gente vai se encontrar domingo, né? Domingo já é um novo ano. Então, Deus permitiu a gente passar pelo que passamos em 2022 e ainda estamos passando, alguns no meu campo. Deus não esqueceu da gente. Deus não está de mal da gente. Não faz parte. A gente também precisa se analisar no sentido de que, será que eu não tenho algum tipo de participação nesse meu sofrimento? Por quê? Para que eu possa me arrepender. Mas mesmo eu me arrependendo, mesmo eu crendo em Cristo, existem sofrimentos que virão. Para quê? Para o meu aperfeiçoamento. E como cristão, se a gente não aprender a lidar com isso, irmãos, a gente nunca vai ser um cristão de verdade. Porque quando a gente é criança, a gente não sabe diferenciar um crente imaturo de um falso crente. Essa diferenciação só começa a ser vista quando o crente que é imaturo amadurece. E o crente que é falso nunca vai amadurecer porque ele está morto. E o que é morto não pode crescer.
Então é preciso que a gente se cobre essa maturidade, essa frutificação de vida, para que a gente possa saber quem é, quem somos. Sou um verdadeiro crente? Só vamos saber disso se existir algum tipo de maturidade espiritual na nossa vida. Para que a gente não seja lançado de um lado para o outro por qualquer tipo de doutrina. Então, como a igreja de Filadélfia, estamos sendo provados. Parece que vai fechar, parece. Mas é nesses momentos que Jesus se manifesta de maneira mais poderosa e nós estamos esperando isso. É nesse momento que o nosso Redentor aparece e mostra que nós não somos obra do acaso. Nós fazemos parte do seu plano perfeito que tem sido executado desde a fundação do mundo. Então, jamais, irmãos, devemos perder a fé naquele que nos resgatou. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que passamos nesse ano, Senhor. Esse é o nosso último encontro, Senhor, nesse ano. Se o Senhor permitir, nos encontraremos já no novo ano. Nós te agradecemos, Senhor. Porque se estamos aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Temos uma plena convicção de que sem a tua mão poderosa, nós ou estaríamos mortos ou desviados. Mas o Senhor impediu tanto uma coisa quanto a outra. E tem nos mantido na tua santa presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar toda essa graça que tão maravilhosamente e amavelmente tem sido derramada sobre nós. Eu oro, Senhor, em favor daqueles que em 2022 se esfriaram. É somente o Senhor, Deus, que pode avivá-los. É somente o Senhor que pode trazer o filho pródigo de volta para casa. A nossa vigilância tem que ser em manter o nosso coração guardado, para que todo filho pródigo que retorne, estejamos de braços abertos para recebê-los em amor. Não deixa, Senhor, que a maldade que se multiplica no mundo esfrie o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a não nos cansarmos de fazer o bem. O Senhor que nos sonda e nos conhece melhor do que nós mesmos. Mostra-nos, Senhor, os pecados que ainda nos são ocultos, para que possamos abandoná-los e viver numa comunhão mais plena contigo, Senhor. Oramos por essa comunidade, do Alto das Pombas, por Cosme de Faria, Senhor, onde nos reunimos na segunda-feira à noite. Ó Deus, oramos pela cidade que nós estamos plantados. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso ministério. Livra-nos de toda covardia e apatia que nos paralisava. Que nós possamos viver um momento novo de coragem, de amor, de domínio próprio, onde o Santo Espírito nos usa poderosamente todo dia para a glória de Deus. Que seja essa a nossa história, Senhor. Embaixadores de Cristo. Seja esse o nosso papel, Senhor. Pois para isso fomos chamados. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã. Nos mantém aqui sempre ligados uns aos outros pelo vínculo perfeito que é o amor. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a suportar e a permanecer amando uns aos outros, como o Senhor Jesus tem nos amado. Ao término, Senhor, desse nosso encontro, continuemos em comunhão plena contigo, Senhor. Leva-nos em paz e nos mantém sempre debaixo da tua maravilhosa paz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo
E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. E diga para você e para mim: Jesus está no controle. Eu creio.